Bom dia, queridos irmãos. Mais um dia aqui, nós estamos aí para fazer o nosso culto online, né? Graças a Deus, Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado da nossa vida, né? E é motivo de grande alegria estarmos aqui juntos. Espero que todos estejam aí conectados aí para a gente falar um pouco das maravilhas que Deus tem feito e que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas. Deus tem sido realmente muito bom e tem cuidado das nossas vidas, né? Eu tenho certeza que nesse momento em que a gente tem passado no mundo inteiro, nós temos visto aí as maravilhas de Deus aí em todas as coisas, né? E nós estamos aí nesse momento muito lindo de Páscoa. E é um momento que alegra o meu coração, porque é o momento em que Jesus faz esse sacrifício na cruz, morre por nós, né, e ressuscita hoje no domingo de Aleluia. E nós glorificamos a Deus pela essa obra da cruz, nós glorificamos a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele completou, né? Porque a gente tem que ter isso em mente como cristão, a gente tem que entender que a obra da cruz é algo que a gente não mereceu, mas Deus enviou o seu Filho e ele fez todo esse sacrifício para que eu e você pudéssemos ser o quê? Mais que vencedores, que é o tema da palavra. E eu queria que você pudesse ter aí na sua mente aí a lembrança da Páscoa, né? No teu coração, que você possa aí lembrar aí da sexta-feira, que foi o momento em que Jesus foi crucificado, né? E o sábado foi o momento do silêncio, e no domingo Jesus ressuscitou. E isso é de extrema alegria para todos nós. Glórias a Deus por isso. Deus que enviou o seu Filho e permitiu ele sofrer por nós para que a gente pudesse agora ser mais que vencedor, né? Eu queria ler o versículo, que é o versículo base da nossa ministração, que está lá em Romanos 8, 31 a 39. E diz assim o versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tremendo isso, meu irmão. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa foi a conclusão de Paulo, que nada pode nos separar desse amor em que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. E nós temos um grande motivo hoje de nos alegrar na presença dele, de nos alegrar em falar assim, eu sou mais que vencedor, porque Cristo completou a obra da cruz, né? Quero que você feche os teus olhos, irmãos, vamos orar, antes da gente dar continuidade à palavra. Senhor Jesus, nós mais uma vez estamos aqui na tua presença, né? Que teu Espírito Santo possa realmente estar em cada lar, em cada casa, em cada família, que teu Espírito Santo possa estar inundando os nossos corações de alegria, de paz, de esperança, de misericórdia, de amor, porque nós estamos vivendo tempos complicados, mas nós cremos que
como diz a tua palavra, o Senhor já nos faz mais que vencedores. O Senhor realmente é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que realmente nos ama com amor incondicional e nos ajuda a passar por todas essas coisas, Deus. Então que o teu Espírito Santo traga essa verdade para o nosso coração, porque muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós perdemos a nossa fé, muitas vezes nós nos desanimamos, mas hoje nós queremos ser encorajados pela tua palavra, a crer que somos mais que vencedores, a crer que realmente há um Deus que cuida de todas as coisas e é soberano sobre tudo e que nos ama incondicionalmente. Que isso possa realmente ser verdade no nosso coração, Deus. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, e que possamos realmente, depois dessa palavra, Deus, sair realmente diferente de como a gente entrou nessa live, Deus, que possamos realmente ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que essa palavra possa entrar e adentrar aos nossos corações e realmente fazer uma mudança, uma transformação, uma metanoia na nossa vida. Que possamos realmente mudar de mente e de coração conforme a Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos porque a Tua presença é real, nós te agradecemos porque a obra da cruz não vai ser esquecida. Nós vamos lembrar sempre da obra da cruz, porque isso é o que nos faz estar vivos hoje, isso é o que nos faz realmente viver, isso é o que nos faz realmente entender o teu amor pela nossa vida e a grandeza da tua obra salvífica na cruz. Que o Senhor possa realmente estar presente neste momento em que a gente vai meditar na tua palavra. Que o Senhor possa realmente entrar nos lares, naqueles que precisam, que estão angustiados, que estão tristes, que estão desanimados, que estão realmente sem esperança nenhuma. Que o Teu Espírito Santo possa entrar em encontro a cada coração necessitado e trazer realmente um ânimo novo, que só o Senhor pode dar. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a esses corações e trazer realmente um ânimo novo. Alegria em todas as coisas, alegria do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, te agradeço, Jesus. Muito obrigado. Amém. Bom, irmãos, eu quero começar enfatizando que esse versículo 37 de Romanos 8 fala: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não sou eu que estou dizendo isso. Provavelmente nós não entendemos a verdade que está realmente intrínseca no texto bíblico. Muitas vezes a gente entende que ser mais que vencedor é você simplesmente vencer em todas as coisas da sua vida, né? Há vários contrapontos. Há aquele que são os que acham que o cristão não passa por necessidade, o cristão não deve passar por necessidade, o cristão tem que ser intocável. Mas nós só somos mais que vencedores, nós só somos vitoriosos porque passamos por lutas e tribulações. Qual o mérito de nós sermos vencedores em Cristo Jesus, sendo que não passamos por lutas? Paulo quer realmente enfatizar isso, e se a gente olhar Romanos inteiro, Romanos realmente traz a mensagem muito clara de Deus preocupado em salvar o homem dele mesmo, em salvar o homem do pecado. E Paulo explica, detalha os evangelhos, as lições que Jesus deixou. Paulo realmente traz a verdade e explica e aplica e aprofunda o que os evangelhos trouxeram sobre Jesus. E o engraçado é que a gente tem que entender a Páscoa, a gente tem que entender porque isso tudo tem a ver com Páscoa. Você só é mais que vencedor porque Jesus morreu na cruz e te salvou. Você só é mais que vencedor porque Jesus entendeu o propósito dele. Porque se Jesus viesse à Terra e não cumprisse o propósito, nós continuaríamos mortos no pecado, no nosso ego e tudo mais. Mas Jesus entendeu a verdade.
Jesus entendeu realmente que ele queria nos fazer mais que vencedores. E Paulo explica isso em toda a carta aos Romanos. Ele traz a verdade da justificação, da regeneração e do processo de santificação até a glorificação. Mas entenda, as pessoas às vezes acham que ser mais que vencedor é chegar apenas na glorificação. Não, ser mais que vencedor é você ser mais que vencedor hoje, agora. Você precisa entender isso. Você é filho de Deus. E, meu irmão, se você ainda não é filho, se você que está me escutando ainda não é filho de Deus, se torne filho de Deus. Porque Jesus ama a gente, independentemente dos nossos pecados, ele nos ama incondicional. Se você ainda não conhece Jesus, realmente esteja com o coração aberto para receber Jesus, porque Jesus é aquele que ama, aquele que transforma, aquele que modifica, aquele que realmente traz a verdade para dentro dos nossos corações e nos faz mais que vencedores em todas as coisas. É tremendo isso, e a gente tem que entender. E Paulo trata em toda a carta aos Romanos a questão da salvação do homem. O que está ligado com a Páscoa, com o sacrifício de Jesus na cruz. Mas como é difícil entender, né? Como é difícil entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho. Não há maior, realmente, sacrifício que Deus poderia fazer a não ser entregar o seu próprio Filho. E ele assim o fez. E ele assim cumpriu. E hoje, domingo de aleluia, Jesus ressuscitou. E eu tenho certeza que Jesus vai ressuscitar na tua vida. E tenho certeza que Jesus vai ressuscitar no teu coração. Há muitas coisas que morreram dentro de você e que precisam ser ressuscitadas. Jesus está ressuscitando aí no teu coração para que você realmente comece a viver, comece a desfrutar do que Deus realmente tem para você, meu irmão e minha irmã. Você é mais que vencedor. Mas o que é ser mais que vencedor, meu irmão? E aí eu vou tentar fazer aí uma reflexão, vamos refletir um pouquinho, trazer um pouquinho aí do nosso dia a dia. Se você for assistir aí uma luta de boxe, e o lutador que é o vencedor, em que vai defender o cinturão, ele vai fazer de tudo para conseguir continuar com o cinturão. Mas, se o seu inimigo ali, né, o seu oponente o vencer, ele vai se tornar vencedor. Não vai se tornar mais que vencedor. Então, o que Paulo está querendo dizer com mais que vencedor? O que Paulo está tentando nos explicar sobre qual é a profundidade de sermos mais que vencedores em Jesus? Entenda, você com Jesus é sempre vencedor. Com Jesus, você é sempre vencedor, porque Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Ele é o general dos generais. Ele é aquele que realmente nos fortalece, mas também está do nosso lado, na nossa frente, nos guiando e nos protegendo de todo o mal. Ele é mais que vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu todas as coisas. Jesus é mais que vencedor. E quando a gente está com ele, quando a gente anda com ele, nós nos tornamos mais que vencedores. Nós somos vencedores. Mas para ser vencedor, precisa passar por luta. Para ser vencedor, você precisa passar por tribulação, meu irmão. Não dá para você ser vencedor se você vive uma vida regalada. Não dá. E Paulo está tentando explicar para a gente que além de nós sermos vencedores em Cristo, nós temos algo a mais. Porque em cada luta, em cada tribulação que nós passamos, existe esse plus, existe esse mais. Nós saímos vitoriosos, nós saímos vencedores da luta, da tribulação, mas tem o plus. Nós saímos com o nosso caráter transformado, nós saímos com a nossa vida transformada, nós saímos com lições de lutas e tribulações que nós passamos que duram a vida toda. E nós aprendemos a como passar pelas demais que hão de vir,
A luta também gera em nós o quê? Amadurecimento. Nós nos tornamos maduros em Jesus. Nós nos tornamos realmente pessoas que entendem o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por isso nós temos que realmente entender o que é ser mais que vencedor. E mais que vencedor, nada mais do que é entender o propósito de Deus. E viver. E não reclamar por causa das lutas, das tribulações e das coisas que hão de vir na nossa vida. E realmente entender qual é o propósito de Deus em todas estas coisas. Que é nos ensinar, que é nos forjar, que é nos fazer pessoas novas. Entenda, você é um vaso nas mãos do oleiro. E Deus, pelo fato de chamar a gente, muitas vezes ele quebra o vaso e refaz novamente. Não quer dizer que ele errou o projeto. Quer dizer que muitas vezes a gente é resistente a ele. E aí precisa colocar água na argila e precisa realmente moldar e fazer todas as coisas diferentes. Mas você precisa realmente deixar Deus fazer isso, deixar Deus completar isso em você. Mas entenda uma coisa, você é mais que vencedor. E se você ainda não entendeu, entenda. Hoje você vai sair aqui entendendo e realmente tomando posse de ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus é clara, diz no versículo 37, mas em todas estas coisas, nós vamos tratar os outros versículos que lemos, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você não é mais que vencedor na força do teu braço, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque amou você, porque se entregou por você, porque realmente entendeu o propósito dele e se entregou na cruz do Calvário. Essa é a obra da cruz. Nós precisamos entender que gerou isso em nós, foi o quê? Mais que vencedores. E Paulo entendia muito bem o que era ser mais que vencedor. Entendia muito bem. Mas também há vários contrapontos que há aqueles cristãos que são aqueles derrotados conformados, que são pessoas que não assumem o lugar de filho. Entenda, faça valer o sacrifício de Jesus na cruz e entenda como é ser mais que vencedor. Não seja um derrotado conformado, mas entenda o propósito e o que Deus quer fazer na tua vida, né? E algo para ilustrar um pouco esse derrotado conformado é o próprio povo de Israel. E é uma passagem muito importante que até o pastor Cláudio já leu e já pregou sobre ela, que é aquela passagem que a mulher cananeia ela conversa com Jesus e ela fala assim, essa frase marca, porque está lá em João 1,11, que fala assim, ó, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele momento e instante, a sua filha foi curada. Mas o questionamento em que a mulher faz para Jesus é assim, ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava ali para pregar aos judeus. Jesus estava ali para falar para os judeus. E a mulher chega, a mulher veio, a mulher cananeia chegou, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E olha só a resposta de Jesus. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Isso quer dizer que Jesus não veio para ela, mas veio para o povo de Israel. E aí a mulher, com toda a sua sinceridade, diz assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso me deixa a clareza na palavra de Deus que o povo de Israel, os judeus, não estavam aproveitando o que Jesus estava proporcionando para eles. E essa mulher questiona, mas Deus, se eles estão deixando cair, me dá um pouquinho, se eles não estão aproveitando tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você está pregando, tudo aquilo de verdade que você está trazendo, me dá um pouco para mim, então. Meus irmãos, vocês são filhos de Deus. Vocês têm que entender
que não são as migalhas que estão disponíveis a você, mas é o pão inteiro. São todas as coisas que Deus está proporcionando para você. Deus está proporcionando para você e eu sentarmos à mesa do Senhor e contemplar do banquete e não das migalhas. Por isso nós não devemos ser os derrotados conformados. Aqueles que só esperam a glorificação por vir, que realmente é quando Jesus vem e busca a tua igreja. Mas nós temos que realmente viver a glória aqui. Nós temos que ser mais que vencedor aqui neste lugar. É claro isso para mim. E se a gente parar um pouco para pensar no outro lado, há também o crente intocável, como eu falei. Aquele crente que acha que não tem que passar por tribulação, não tem que passar por problema. Há o crente que só quer passar por tribulação e problema. E há o crente que acha que é intocável. Né? Nós não temos que ser esses dois extremos, nós temos que ser mais que vencedores. E mais que vencedor passa por luta para se tornar mais que vencedor. Passa por tribulação e é fortalecido por Deus, e é moldado por Deus, e tem o caráter realmente modificado por Deus, e assim se torna mais que vencedores. Quando a gente entende isso, a gente entende a obra da cruz, a gente entende o sacrifício que Jesus fez por tudo, por todos nós. E Paulo continua explicando aqui em Romanos 8, fala assim, no versículo 31, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Paulo tivesse realmente invertido a pergunta e falasse assim, quem é contra nós? Se você fizer essa pergunta, quem é contra você? Provavelmente o inferno inteiro se levantaria e falaria, eu sou contra você. E você pode ter certeza, meu irmão, se você está passando por tribulação é porque o inferno inteiro está levantado querendo realmente te derrubar. E isso muitas vezes tem que cair na nossa mente como uma verdade. A gente tem que entender que isso está acontecendo o tempo todo. Porque a gente não pode sair do colo de Jesus, a gente não pode sair de perto de Jesus, porque se a gente deslizar um pouquinho, a gente pode ser pego por Satanás. A gente pode realmente abrir uma brecha enorme e realmente, porque longe de Jesus a gente não consegue fazer nada, a gente não tem força. E John Stott tem uma frase muito tremenda que fala assim, o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, porém nunca nos poderão vencer se Deus é por nós. Meu irmão, se Deus é por nós, se Deus é por você, se Deus é por mim, se Deus realmente está ali à disposição a nos ajudar, a nos fortalecer, quem será contra nós? Nada, nada, nada é contra nós, né? A gente pode passar por tribulação, por tristeza, e nós vamos ver nos demais textos isso, mas Deus está do nosso lado, e isso é uma verdade que tem que estar cravada no teu coração. Deus, ele disse que não vai desamparar você. Deus, ele disse que não vai deixar de pegar você no colo. Deus não vai deixar de te pegar caso você caia. Você vai levantar, ele vai te ajudar a levantar, e você vai continuar a caminhada. É isso que ele promete para nós. No versículo 32, Paulo traz uma outra verdade, aquele que nem mesmo... Olha só que tremenda essa parte. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Esse é o resumo da Páscoa. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Deus não poupou, Deus deu o melhor dele. E Deus não deu o melhor dele, a gente já... santo e justificado por Jesus. Não, Deus deu o melhor dele, a gente sendo pecador. Por isso que é muito difícil a gente entender o amor incondicional de Deus por nós. Meus irmãos, ele nos ama. E não vai aumentar e nem diminuir, porque o amor dele é perfeito, é eterno, é incondicional. Não importa o que você faz ou deixa de fazer, ele vai continuar amando você. E isso é o que a gente não consegue entender, porque o nosso amor aqui, o amor que a gente conhece e entende, é limitado.
é condicionado a ações e outras coisas, mas antes o entregou por todos os nós. E você acha que ele não vai continuar te fazendo mais que vencedor todas as manhãs? Ele não poupou o próprio Filho. E agora o próprio Jesus intercede por nós a Deus, nos defende diante de Deus. Esse foi o sacrifício lindo de Jesus. Toda a Bíblia, se a gente olhar toda a Bíblia está dizendo uma coisa sobre Jesus. Aquele que viria, aquele que modificaria todas as coisas, aquele que traria a salvação para a nossa vida. E Paulo continua no versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele mesmo responde, é Deus que os justifica. Versículo 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há nenhuma condenação para nós, pois fomos justificados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Temos que entender essa verdade da justificação. Você foi justificado. E o que é ser justificado, meu irmão? Há um advogado disponível para você. E é o próprio Jesus. Mas você já viu em toda a história um advogado que ele mesmo paga a dívida? Jesus, além dele ser advogado, aquele que defende, ele mesmo foi aquele que pagou a nossa dívida. Ele quitou a nossa dívida na cruz do Calvário. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu nunca vi. Mas Jesus é o nosso advogado e aquele que pagou a nossa impagável dívida. Ele nos perdoou, ele nos defende. Ele está ali sempre do nosso lado, nos guiando, nos protegendo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Lá em 2 Coríntios 5:21, Paulo relata: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que tremendo, meu irmão. Que essa verdade possa entrar no teu coração. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha que ter morrido na cruz, mas mesmo assim o fez. Mesmo assim o fez. E meus irmãos, eu sei que vocês já ouviram tanto falar sobre a cruz, mas eu vejo que muitas das vezes a gente não entende o sentido real da cruz de Cristo. Muitas vezes nós esquecemos o sacrifício. Muitas vezes nós nos acostumamos com a cruz de Cristo. Mas nós temos que realmente lembrar isso com dor e sofrer com Jesus. Toda a dor que ele teve naquele momento da crucificação. Mas e a alegria de que ao terceiro dia ele ressuscitou e trouxe vida para nós. Trouxe vida para nós. No versículo 35, Paulo continua falando assim: quem nos separará do amor de Cristo? E eu pergunto para você, quem está separando você de Cristo? Quem está separando você do amor de Cristo? Como eu disse, o amor é incondicional. Não há o que você faça que ele vai deixar de te amar. Ele vai continuar te amando. Mas lembre, Jesus, Deus é amor, mas também é justiça. E aí ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito no versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. E isso, Paulo já está dizendo isso porque a pregação do evangelho os levava ao matadouro. Ser cristão nos leva ao matadouro diariamente, meu irmão, porque você tem que morrer para você mesmo. Jesus é claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Jesus é claro quando diz isso. Você quer seguir a Jesus?
Então, meu irmão, você vai passar por tudo isso que Paulo falou no versículo 35. Você vai passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, perigo ou espada. Mas em todas essas coisas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode tirar esse título de você. Você é mais que vencedor. Se você está em Cristo Jesus. Há um ponto importante que nós temos que entender. Se você está em Cristo Jesus, você é sempre mais que vencedor. Né? Tribulação, angústia. Né? A gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa ir ao nosso passado para ver tribulações e angústia. A gente tem passado por grande tribulação, por grande angústia todos os dias. Não sei, fome, perigo. Mas nós estamos vivendo em tempos maus em que isso está totalmente... É possível acontecer. Então a gente tem que refletir, pensar, mas também crer, né? Que a gente não é intocável, mas há um Deus que está no controle de todas as coisas, está no controle da nossa vida e nos faz mais que vencedores. Nada pode separar a gente do amor de Cristo, porque o amor de Cristo é vida para nós. O amor de Cristo é a maior demonstração de que Ele está aí para você, de que Ele está disponível para você, de que Ele se fez homem, se fez carne, foi desprezado aqui, como diz em Isaías, passou pelo que tinha que passar, pelas dores que passou, para fazer eu e você mais que vencedor. Perceba, você não fez esforço, eu não fiz esforço nenhum para ser mais que vencedor. Tudo isso foi dado de graça para mim e para você, meu irmão. Tudo isso foi dado realmente porque Deus nos amou e não poupou o seu filho do sofrimento, da dor, da cruz, para que eu e você pudéssemos agora estar escrito em nós. Nós somos salvos, nós somos mais que vencedores. E nesse momento de tribulação que a gente tem passado, que a gente tem enfrentado, meu irmão, fortaleça-se na oração. Meus irmãos, participe da reunião de oração. Se você precisa de oração, ou se você... Porque a gente precisa orar o tempo todo, participe da reunião de oração. Isso vai fortalecer você de tal forma que na quarta-feira, na quinta-feira, você vai estar ainda lembrando da reunião de oração e sendo contagiado pelo Espírito Santo. Participe, meu irmão, não deixe de participar. Que possamos estar mais juntos, mais conectados em Deus, para que possamos realmente entender e passar a tribulação por todas essas coisas. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas há uma coisa, Paulo entendeu. Paulo entendia isso, porque lá em Filipenses 4:12 ele traz uma verdade clara de que ele entendia o que era ser mais que vencedor. E há um versículo famoso que ele fala assim, ó: sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E, meu irmão, isso é uma palavra para mim e para você. Fica contente pelo que você está passando, tanto na necessidade como na fartura. Paulo entendia a verdade de ser mais que vencedor. Mais que vencedor, você é vencedor em todas as coisas, por mais que seja na necessidade ou na fartura. E ele continua falando assim: aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele finaliza com o versículo 13, que fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que eu digo, meu irmão, se fortaleça em Deus. Leia e estude a palavra, porque a palavra te fortalece. A palavra é viva. A palavra é viva e gera transformação na minha e na sua vida. Paulo entendeu isso. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem está te fortalecendo aí, meu irmão? Quem que você tem alimentado? É Deus na tua vida? Ou você realmente dá mais vazão às coisas do mundo?
Que realmente Deus possa ser aquele que te fortaleça todos os dias. Porque assim, é impossível você querer desistir da caminhada. E eu digo que é impossível porque quando a gente entende o amor incondicional de Deus, e a gente entende que a gente não é merecedor, a gente não quer sair do colo de Deus, a gente não quer sair. E eu não estou falando não é só pelo fato do título de sermos mais que vencedores. Não. É pelo amor. A gente necessita do amor de Deus. A gente necessita da paz que Ele nos proporciona. A gente necessita de tudo que emana de Deus. Tudo. A gente precisa de Deus para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Jesus, mesmo sendo filho, o primogênito, o unigênito, Deus não poupou ele de passar por tribulação e problemas. E você acha que ele vai poupar a gente? Porque, meu irmão, toda luta gera algo dentro do teu coração. E, meus irmãos, eu já passei por tanta luta na minha vida que eu posso dizer que eu tenho algumas cicatrizes em mim, que são marcas das lutas que eu tive que enfrentar. Tanto lutas emocionais, sentimentais, tudo isso. Mas são marcas que não me fazem olhar e se entristecer, mas me fortalecem a continuar a caminhada. Me fortalecem a entender que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso enfrentar qualquer problema. Qualquer problema. Se Deus está do meu lado. Se Deus me fortalece. A gente precisa entender isso. Lá em Hebreus 5, 7, 9, o autor fala sobre Jesus, que ele fala assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E ele continua: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E isso se aplica a nós. Nós aprendemos a obedecer a Deus por meio daquilo que sofremos. Não existe um vencedor se você não luta. Não existe um vitorioso se você não passa pelo deserto guerreando. Não existe mais que vencedor se você não sofre. Nós precisamos entender isso. E uma vez aperfeiçoado, olha só o prêmio, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Quando entendemos isso, quando entendemos que o sofrimento nos leva para perto de Deus e nos faz entender os propósitos e as coisas de Deus, nós começamos a entender, meus irmãos, a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E somos aperfeiçoados. A luta nos gera um aperfeiçoamento para a glória profunda. Nós temos que entender isso. Tiago também traz uma verdade muito importante para nós, que está lá em Tiago 1, de 2 a 4, diz assim: meus irmãos, olha só, é muito difícil a gente ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, é vida, né? E olha o que Tiago está dizendo aqui para nós, meus irmãos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Como? O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E sabe o que a luta gera em nós? É a prova da nossa fé. Será que você tem fé em Jesus? Então você está passando por uma luta, por uma prova, para realmente provar a sua fé. Mas nós temos que passar, Tiago é claro que diz, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por tribulações e provações. E ele finaliza: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha só o que a luta gera em você e em mim: maduros.
Nós nos tornamos maduros e íntegros em todas as coisas. Mas nós temos que passar alegres, sorridentes por tudo isso. Sabe por quê? Por causa do símbolo da Páscoa. Jesus já nos libertou, meu irmão. Se a gente olhar um pouco a Páscoa dos judeus, eles relembram os 400 anos de escravidão e a libertação deles, né? E nós é a mesma coisa. A Páscoa para nós cristãos significa a obra da cruz completada na nossa vida. A gente entendeu que Jesus morreu, foi crucificado injustamente. Tem que deixar claro isso. Foi injusto. Mas ele sofreu, se entregou. E não foi a cruz que matou ele, porque ele não poderia ser morto por ninguém. Mas ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. Não era, a cruz não poderia parar Jesus. Jesus, filho de Deus, unigênito, não poderia parar, mas ele se entregou. Ele falou assim, eu preciso morrer por eles, para que eles possam viver depois que eu ressuscitar. Provavelmente no sábado, em que pode ter havido uma balada no inferno, porque eles falam assim, Jesus morreu. Provavelmente não vai acontecer nada. E ao terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscitou. E está entre nós agora. Tenho certeza que está aí dentro do teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu tenho certeza disso. E eu quero exemplificar um pouco das nossas lutas, né? Esse versículo de Tiago 1, 2 a 4. Né? E eu sempre gosto muito desse exemplo. Né? Eu já preguei algumas coisas sobre Daniel 3, que fala a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que foram lançados na fornalha ardente. E muitas vezes a nossa luta é assim, meu irmão, você é jogado numa fornalha de fogo. Você é lançado em algum lugar para você passar por luta, tribulação, problema. E o engraçado é que a história mostra que Sadraque e Mesaque foram amarrados e lançados na fornalha de fogo. Só que havia um quarto homem lá. E quando eles saíram da fornalha, o Nabucodonosor falou assim, pode vir aqui, pode sair. Não havia cheiro de fumaça nos cabelos e nas roupas. Apenas uma coisa a Bíblia relata para a gente, é que as cordas que os amarravam foram queimadas. Eles foram totalmente libertos das amarras. E isso é uma verdade profética para mim e para a sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente passa por tribulação, às vezes a gente está preso, né? Mas quando a gente sai da tribulação, Deus arrancou as amarras, Deus caiu com as algemas que nos amarravam, nós somos libertos completamente. Muitas vezes a gente não aprende em uma luta ou em uma tribulação e nós precisamos passar por mais tribulações e mais lutas. E isso é o processo de Deus que é maravilhoso em todas as coisas. E nós damos glórias e honras porque Ele nos permite aprender no meio da angústia e da tribulação. Mas entenda, meu irmão, você está passando por luta, mas entenda, você vai sair daí maduro e mais íntegro. E com certeza, aquilo que te amarrava, aquilo que te prendia, caiu por terra já, em nome de Jesus. Você é liberto. Você é liberto. Muitas das coisas nós passamos por lutas porque Deus precisa tirar algo que nos prende, alguma barreira que nos faz, muitas vezes, não ver além do que Deus quer fazer na nossa vida. Né? Então, que esse exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, depois você lê lá Daniel 3, é tremenda a passagem, porque eles eram pessoas jovens que realmente confiavam em Deus em todas as coisas, né? E foram provados em sua fé, como diz aí Tiago. Foram provados e passaram pela tribulação e foram mais que vencedores em Deus. Então isso é muito importante a gente entender.
E Paulo finaliza com uma grande conclusão, porque ele finaliza com o sentido do amor de Deus incondicional para a nossa vida. Nada dessas coisas que a gente falou pode separar você do amor de Deus, a gente já entendeu isso. E aí ele fala assim, no versículo 38 e 39, diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Essa é a conclusão de Paulo. A gente precisa entender claramente isso, meu irmão. Se está separando é porque você não está entendendo o amor de Deus. Você não está entendendo a grandeza da cruz. Você não está entendendo todo o sacrifício que ele fez na cruz por você e por mim. Para você entender que nada pode nos separar, é porque você precisa entender que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele nos amou incondicionalmente, nos proporciona ser mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus por tudo o que ele fez por você. Entenda essa verdade. Porque com certeza quando você entende que você é mais que vencedor apenas em Cristo, a sua vida vai ser realmente diferente. Você vai entender as coisas da forma diferente e realmente você vai entender o que Tiago falou, que você tem que ter alegria por passar por tribulação. Você tem que, às vezes, e muitas das vezes eu até penso em mim, eu falo, Deus, eu estou precisando de uma tribulação aí, eu estou precisando de uma luta aí para passar, porque eu preciso entender algumas verdades do Senhor. A gente não tem que fugir da luta, a gente tem que enfrentar a luta, porque a gente tem que entender que a luta nos faz ser aperfeiçoados por Deus. Então entenda, meu irmão, e trazendo um pouco para os nossos dias, você está passando aí, a gente está passando aí pela pandemia, e eu sei que a pandemia gera muitos sentimentos ruins em nós, né? Angústia, tristeza, impotência, que a gente não pode fazer nada, a tristeza por perder um ente querido. Eu sei, a gente está passando por tudo isso, mas ao meio disso tudo a gente tem que entender que nós somos mais que vencedores, que não vai ser um Covid que vai vencer você, que não vai ser uma depressão que vai vencer você, porque Jesus, tudo foi consumado na cruz do Calvário. Entenda essa verdade, tudo já foi completado na cruz de Cristo, né? Todas as nossas aflições, todas as nossas doenças, tudo isso foi lançado na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, você é perdoado, você é curado. Eu profetizo isso na tua vida. Entenda a profundidade da cruz de Cristo. E entenda o que Paulo está dizendo, você é justificado em Cristo. E pelo fato de você ser justificado em Cristo, você precisa ser mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Na sua força, você e eu não conseguimos nada, né? Porque Paulo falou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me justificou, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu queria orar para que isso possa ter gerado algo no teu coração, né? Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela gera transformação na nossa vida. Ela nunca volta vazia, né? Por mais que às vezes o pregador atrapalhe, mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, e que isso possa ter realmente entrado no teu coração e gerado vida no teu coração, que você possa ter entendido o sentido real da Páscoa, o sentido real de que nós somos justificados e na cruz nós somos mais que vencedores, porque isso é uma verdade bíblica, não é uma verdade do Rafael ou do fulano de tal, é uma verdade bíblica, e isso tem que estar realmente enraizado no meu e no teu coração, que você e eu somos mais que vencedores em Cristo
Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, glorificado é o teu nome, Jesus. Nós queremos agradecer, Deus, porque a tua palavra é realmente viva e ao a gente ler a tua palavra, as letras saltam e elas realmente geram transformação no nosso coração. E nós queremos agradecer, Deus, porque o Senhor realmente inspirou Paulo em explicar, em aprofundar o teu evangelho, Deus. E nós possamos entender, Senhor, a justificação. Nós podemos entender, Senhor Jesus, a obra salvífica da cruz de Cristo. Que nós possamos entender, Senhor Jesus, cada vez mais, que nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor se entregou, porque o Senhor realmente fez nova todas as coisas. Muitas vezes com o turbilhão de lutas e tribulações que nós passamos na nossa externamente e interiormente, muitas vezes nós esquecemos disso tudo, nós perdemos a nossa fé, nós nos desanimamos, mas nós queremos pedir perdão para o Senhor, Deus. Nós não queremos realmente desanimar com todas essas coisas, mas nós queremos nos alegrar, porque isso está produzindo em nós algo novo do Senhor, porque isso está produzindo em nós amadurecimento, porque isso está produzindo em nós vida, que só pode vir do Senhor e de mais ninguém. Então nós agradecemos e pedimos perdão, Deus, que a gente possa entender, Deus, a profundidade da cruz. Que nós podemos entender a Páscoa do Senhor Jesus. Que nós possamos entender, Jesus, tudo o que o Senhor está gerando em nós e o que o Senhor quer gerar através de nós. Que essa verdade de ser mais que vencedor possa realmente estar firmada em nós. Nós não somos mais que vencedores apenas, mas nós somos realmente pessoas que serão forjadas para ser não só vencedores, mas mais que vencedores, para a glória e honra do Senhor Jesus. Muito obrigado por mais essa oportunidade de falar da tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de sentir a tua presença, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, por mais que online, mas sabemos que o teu Espírito Santo é aquele que nos une, que nos faz estar em comunhão. Eu quero orar por cada família, por cada irmão e irmã, por cada filho, filha, por cada pessoa, Deus, que está nos assistindo. Que o teu Espírito Santo possa realmente trazer a clareza do Espírito Santo em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glorificado é o nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Compartilhe o vídeo aí, compartilhe aí com seus amigos. Tem as outras pregações também, compartilhe, meus irmãos, para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. Amém? Que você tenha aí um resto de domingo abençoado na presença de Deus. E não esqueça, você e eu somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. Fiquem na paz, meus irmãos.